Boa noite. Boa noite. Violência muda a rotina dos moradores na região do Morumbi. 2016 começa com filas em busca de emprego. Dólar tem forte alta na primeira sessão do ano e ultrapassa os R$4. Balança comercial registra em 2015 o melhor saldo em 4 anos. Doleiro Alberto Youssef isenta o senador Randolfo Rodrigues e STF arquiva a investigação contra o parlamentar. Países seguem a Arábia Saudita e cortam relações diplomáticas com o Irã. A polícia investiga a morte do estudante de jornalismo da Faculdade Casper Líbero, Eduardo Marques. Ele levou um tiro na nuca na noite do Réveillon, numa tentativa de assalto no Morumbi. E esses crimes são comuns na região e mudaram a rotina de quem vive por lá. Na delegacia que passou a investigar o crime, poucas informações. A polícia confirma apenas que o caso é tratado como latrocínio, uma tentativa de roubo que acabou com a morte de Eduardo Aparecido Marques, de 23 anos. Ele iria cursar o 4º ano da Faculdade de Jornalismo da Casper Líbero. Nas redes sociais, amigos e professores lamentaram a morte precoce e violenta. Eduardo foi atingido por um tiro na nuca na Avenida Francisco Morato na madrugada do dia 1º de janeiro. Ele estava de carro com a namorada que não foi ferida. O estudante chegou a ser socorrido, mas morreu no Hospital das Clínicas. Até agora, ninguém foi preso. Era o 2º caso violento na noite da virada do Ano Novo. Na Vila Andrade, na mesma região, um homem levou um tiro de raspão ao fugir de um assalto. Ele foi socorrido e liberado em seguida. A violência urbana é velha conhecida aqui no Morumbi. As 2 delegacias que atendem os bairros da região registraram em 2015 3 latrocínios, 16 assassinatos, mais de 3.300 casos de roubo. A Secretaria de Segurança Pública diz que os casos caíram cerca de 6% em relação a 2014. Mesmo assim, é a sensação de insegurança que muda a rotina de quem vive aqui. Tem gente que muda de rota. Para vir para cá, a gente opta em ir pela Marginal, que é um caminho mais longo, mas para evitar subir o ladeirão, porque ali, ficar parado ali é sinônimo de ser assaltado. Tem gente que muda de hábitos. A sensação de insegurança, ela traduz para as pessoas aqui do bairro um recuo em não sair mais de casa à noite, o comércio se retrai. E muitos mudam de bairro mesmo. É comum casas à venda e para alugar por toda a região. Tem casas maravilhosas nessa rua aqui. Por exemplo, o Rogério Seno tem uma casa aqui, que ele morou aqui durante muitos anos. Está para vender há 3 anos, ninguém consegue ir. Ele não consegue vender a casa. Eu acho que está diretamente relacionado com violência. Esta mulher que mora no Morumbi resume a sensação de viver ali. Durante a madrugada, estouros de caixas de banco. A minha irmã mora ali embaixo, houve assim, entendeu? Não é uma coisa que você fala, nossa, um estouro num ano, é bem vários. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o secretário Alexandre de Moraes tem feito reuniões com representantes da Associação dos Moradores do Morumbi e de bairros vizinhos. O objetivo é localizar as câmeras de segurança existentes nas residências para possibilitar a expansão do monitoramento da região e assim combater os crimes. Na primeira segunda-feira do ano, muitas pessoas acordaram cedo em busca de emprego. Nos postos da Prefeitura e do Governo do Estado, que oferecem vagas, havia filas, mas nada tirou o ânimo de quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho. RG, CPF, carteira de trabalho. Primeiro dia útil do ano foi dia de ajeitar a papelada e enfrentar fila para encontrar emprego. Até que não está muito grande não, já peguei filas piores. A fila poderia estar mesmo maior, sabendo que 8,4% dos brasileiros terminaram 2015 sem emprego. Com a virada do ano, as expectativas se renovaram e os objetivos também. Que vale a pena um emprego mais perto da sua casa, que ganhe bem. Assim todo mundo quer, né, Daniel? Não é à toa que centenas de pessoas veem nas senhas do painel uma chance de melhorar a vida. Eu gostaria de um emprego com marketing, publicidade, que é o que eu pretendo fazer de faculdade, então é o que eu quero. O Eduardo, lá da fila, bem que tentou, mas será que deu certo? Não deu, só tinha vaga para Bragança e Atibaia. Eu vou esperar vaga para São Paulo.
é justamente a esperança, assim como a do seu Eduardo, que também move outras pessoas que estão procurando emprego. Pensamento positivo para melhorar a vida, encontrar trabalho e principalmente quitar as contas atrasadas para começar o ano bem diferente de como 2015 terminou. Para facilitar o acesso de quem está com o dinheiro curto, este posto de atendimento ao trabalhador fica dentro da estação Brás, do metrô e da CPTM. Então a pessoa consegue ir e voltar pagando apenas uma passagem. Hoje mesmo eu estou aqui porque a minha colega pagou minha condução. Entendeu? Se não é ela, eu não estava aqui hoje. Tomara que você me dê sorte. Tomara mesmo, Rosa. Sorte também para a Nilza, auxiliar de limpeza desempregada há quase um ano, que acordou disposta às 5h30 da manhã. Quando a gente tem um sonho, a gente tem que correr atrás do sonho da gente. E o meu sonho esse ano é de trabalhar. No primeiro dia útil do mês, os moradores de Guarulhos, na Grande São Paulo, já enfrentaram um reajuste de tarifas. As passagens de ônibus estão mais caras. Foram de R$ 3,50 para R$ 3,80. No próximo sábado, as passagens de trem, metrô e ônibus vão ficar mais caras também em São Paulo. Há 2 anos e meio, o aumento de 20 centavos no preço das passagens causou protestos. O aumento de 8,57% é abaixo da inflação acumulada em um ano, que foi de 10,49%. A mudança logo no início do ano pegou de surpresa quem estava voltando do recesso. É um abuso, né, meu querido? O salário não aumenta, as coisas tudo aumenta, inclusive a passagem de ônibus, né? Eu acho que isso é um abuso, né, com o usuário do transporte público. Para a qualidade de transporte que a gente tem, está muito caro. Eles se responsabilizaram de se preocupar em gastar com ponto, com corredor, né? E o transporte mesmo, não está valendo isso. O aumento vai chegar também à capital paulista. Os R$ 3,80 passam a valer no sábado, dia 9, para ônibus, trem e metrô. E já na próxima segunda-feira, prefeitos da região do ABC vão se encontrar para definir o reajuste. Contrário ao novo valor, o movimento Passe Livre já marcou uma manifestação para esta sexta-feira. Em junho de 2013, o governo do estado e a prefeitura de São Paulo haviam anunciado um aumento no valor da passagem de R$ 3,00 para R$ 3,20, mas recuaram após os protestos populares liderados pelo movimento Passe Livre, o MPL. Os atos ganharam proporção nacional e chegaram a agregar outras reivindicações, como melhoria na saúde e na educação. Já em janeiro de 2014, com um novo anúncio de que a passagem ficaria mais cara, o MPL organizou mais protestos, que terminaram em prisão e vandalismo. Só que dessa vez não houve recuo e o valor passou de R$ 3,00 para R$ 3,50. O dólar fechou o primeiro pregão do ano em forte alta. A moeda americana terminou o dia cotada a R$ 4,03, uma valorização de 2,18%. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Esse comportamento ruim do mercado com disparada do dólar foi reflexo principalmente de dados desfavoráveis da economia chinesa. A produção industrial caiu pelo 10º mês consecutivo, reforçando o temor de uma desaceleração mais forte do crescimento chinês. As bolsas de lá até tiveram as operações interrompidas para evitar a queda mais forte, passando dos 7%. A China, mais devagar, compromete o comércio internacional, afetando as várias economias, dos Estados Unidos ao Brasil. A balança comercial brasileira até teve um bom desempenho em 2015, pelo menos em termos de saldo. Fechou o ano com um superávit de quase 19 bilhões e 700 milhões de dólares. Isso ajuda muito a melhorar as contas externas do país. É um dos poucos dados positivos em meio à deterioração quase geral dos indicadores de atividade. E neste ano, o saldo comercial deve ser ainda melhor. O mercado já prevê uns 35 bilhões. Só que é uma reação decorrente do recuo das importações, prejudicadas pela queda do consumo e dos investimentos, e não da retomada das exportações. As vendas externas até são favorecidas pelo dólar mais alto, mas ainda há muita ineficiência na produção industrial, o custo do Brasil pesa muito, o que dificulta uma recuperação mesmo das exportações. Por isso, a desaceleração da China preocupa mais. Pode afetar as vendas de produtos básicos, das commodities, como minério e produtos agrícolas, que já perderam preço em 2015. Enfim, o cenário global pode
pode trazer dificuldades adicionais em meio a tantos problemas que já temos no âmbito doméstico. O relatório Focus desenhou um cenário bem pessimista para 2016, como nós vimos. Aliás, bem parecido com o de 2015, com inflação alta, recessão pesada, provável aumento dos juros, sem incluir o pior efeito da crise, que é o aumento do desemprego. A tensão de hoje do mercado financeiro pode ter sido apenas uma amostra do que virá ao longo do ano, se não tivermos uma saída para a crise política com uma redefinição mais convincente e responsável da política econômica. O calendário mudou, mas as crises continuam. É cuidar para que 2016 não seja pior que 2015. Eu volto na quinta. Até lá. Construtoras apostam em empreendimentos imobiliários em Jundiaí como alternativa para quem não quer viver na capital. E a cidade, que já foi conhecida como a Terra da Uva, amarga a 12ª colocação na produção da fruta. Para contornar o crescimento dos prédios e condomínios, a Prefeitura de Jundiaí criou uma linha de crédito para incentivar os produtores rurais. Uma cidade que cresce para cima. Só em 2014 foram mais de 3.200 unidades imobiliárias. A vinícola do Seu Rafael, por exemplo, chegou a ter 7 hectares, mas hoje a área plantada não chega a 1, ou seja, menos de 10 mil metros quadrados. Aos 84 anos, ele mantém a produção de vinho artesanal, herança dos pais e dos avós que vieram da Itália. Para começar, não tinha energia elétrica, era moído com uma maquininha na mão para amassar a uva. O Vinícius é genro do Seu Rafael, mora em Jundiaí, mas trabalha na capital. Muitos imóveis são lançados para atender esse perfil de morador. Há uns 50 anos atrás eram todas propriedades rurais. Então a gente precisa ter um controle para... A comodidade de ser perto de São Paulo atrai muita gente para cá. Nos anos 80, a área rural aqui de Jundiaí era de 80%. Hoje é de 50%. Mas mesmo com esta redução, muitas propriedades rurais como essa resistem. São cerca de 1.500 só aqui no município. Mas é daqui, dessas fazendas, que saem hoje 30% de toda a uva produzida no estado. Mas manter o título de capital da uva parece que tem um preço. Rodinei está na 4ª geração de outra vinícola. Já foi sondado 2 vezes por uma indústria de cerâmica para vender a propriedade. Ele conta que está mais caro produzir por causa do clima mais quente. Além disso, falta mão de obra. Ele toca sozinho os negócios porque os irmãos foram tentar a vida fora. A 3ª geração manteve essa plantação. Alguns acabaram, um filho ou outro, acabou deixando a plantação de lado e foram para a cidade. E os netos, então, aí muitos nem se interessavam mais pela plantação. A prefeitura diz que vai aumentar os subsídios agrícolas. Os R$300 mil devem ajudar produtores que sofrerem perdas devido às condições climáticas. Enquanto isso, muitas famílias lutam para manter as tradições. Aqui, muitos antigamente falavam, esse aí daí via uma pessoa, esse é um caipira da roça. E é um serviço que tem que pegar de sol a sol, tempo de chuva. É a última geração que vai continuar cuidando do solo, que vai continuar plantando. Carro invade portaria do Ministério da Fazenda em Brasília. A caminhonete destruiu os vidros e as catracas da portaria principal do prédio por volta das 4h30 da manhã. Ninguém se feriu. De acordo com a Polícia Militar, o homem é um analista tributário da Receita Federal de Londrina. No local, ele alegou à PM ter problemas mentais e disse que acelerou em direção ao prédio. Segundo a PM, ele também disse que suas motivações eram políticas e que invadiu o ministério porque não gosta do PT. O motorista foi detido em flagrante por dano qualificado e um inquérito foi aberto pela Polícia Federal. Alunos desocupam a Escola Estadual Fernão Dias Pais, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Em 10 de novembro, essa foi a primeira escola a ser ocupada em protesto contra a reorganização do ensino paulista. Depois, mais de 200 também foram ocupadas, até que em dezembro, o governo Alckmin suspendeu as mudanças. Segundo a Secretaria da Educação, 6 colégios ainda continuam sob o domínio dos estudantes. Hoje ainda foi dia de arrumação, varrer, recolher o lixo. Pelos corredores, algumas carteiras para organizar nas salas.
Na cozinha, um dos lugares mais usados durante a ocupação, tudo limpinho. E na despensa, arroz, feijão, macarrão e carne da merenda escolar devolvidos. A surpresa, contam os alunos, foi quando eles ocuparam a escola e encontraram o depósito cheio de papel higiênico, que, segundo os estudantes, vivia faltando no banheiro. E uma sala abarrotada de livros didáticos, muitos editados em 2008 e 2010 e que já não servem mais, porque o prazo de uso é de 4 anos. Fez muita falta, né? Porque, tipo assim, a gente ficava postergando, prolongando as aulas. Porque, por exemplo, se eu tivesse que dividir um livro com um colega e não era trabalho em dupla... Tinha que dividir livro? Sim, eu tinha que fazer, dividir. E não era em dupla, eu acabava tendo que, esperar ele terminar para eu fazer. Os estudantes que ocuparam a Fernão Dias Paz durante 55 dias querem agora participar da gestão. Num documento, denunciam falhas na administração e espaços ociosos na escola. Essa aqui é a sala de informática no 2º andar do prédio. Eu contei em cima das bancadas 21 computadores. A maior parte está coberta com plásticos. E, segundo os estudantes, há anos eles não são usados pelos alunos. Aqui no chão, olha, tem monitores amontoados e também muito material, olha, que ainda não saiu da caixa. Ninguém lembra dessa sala, sabe? Tem aula de informática? Não, não tem aula. O dirigente de ensino que recebeu as chaves confirmou que a escola foi entregue em boas condições e que nada foi quebrado. Com relação aos livros vencidos, alegou que trata-se de uma reserva técnica, que agora não tem mais utilidade. Ele disse que a Secretaria de Educação vai apurar as irregularidades apontadas pelos estudantes. A ideia é entrar no acordo com os alunos, auxiliado por eles, está resolvendo todos os problemas da escola. No início da noite, o grupo de 70 estudantes deixou a escola levando colchões e cobertores. Antes, fizeram um ato de protesto com críticas ao governo Geraldo Alckmin e avisaram que continuam mobilizados, agora contra o aumento da tarifa do transporte público, que passa de R$ 3,50 para R$ 3,80 no sábado. A reposição das aulas deve começar na quarta-feira. Na Fernão Dias Paz, 28 dias ficaram faltando para completar o ano letivo de 2015. Em outras escolas, a reposição começou hoje, mas já com reclamações. Hoje faltou bastante professor e nas 2 primeiras aulas a gente ficou na sala de vídeo assistindo o filme. A professora tinha falado que nem todos os professores iam vir na reposição e que se não viesse a gente não ia ter mais. O ex-presidente Lula, o ex-ministro Gilberto Carvalho e o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Diogo Oliveira, serão ouvidos pela Justiça Federal de Brasília como testemunhas do lobista Alexandre Paes dos Santos, um dos presos na Operação Zelotes. Ele é acusado de envolvimento num esquema de corrupção em torno de uma medida provisória em benefício do setor automotivo. A MP foi assinada por Lula. O depoimento foi marcado para o próximo dia 25. A Operação Zelotes também investiga o empresário Luiz Cláudio Lula da Silva, filho do ex-presidente. Uma das empresas dele recebeu R$2,5 milhões de outro lobista suspeito de participação no esquema. O filho de Lula nega qualquer irregularidade. O ministro Teori Zavascki do Supremo Tribunal Federal arquivou a investigação sobre o senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade. Randolfo tinha sido acusado em delação premiada por Carlos Alexandre de Souza, que era entregador de dinheiro do doleiro Alberto Youssef, de ter recebido R$200 mil de propina. Youssef, no entanto, afirmou não conhecer o parlamentar. Além de Randolph, o auxiliar de Youssef citou os senadores Aécio Neves, presidente do PSDB, e Renan Calheiros, do PMDB. Os dois contestaram a acusação. Segundo a Folha de São Paulo, não há informações se foram abertos inquéritos no STF para investigar os dois senadores. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Chefe da Casa Civil, Jacques Wagner, é muito próximo, é amigo da presidente Dilma. Em entrevista a Marina Dias e Valdo Cruz na Folha, Wagner reconheceu: quem nunca comeu melado quando come se lambuza. Referia-se, sem citar, a esquemas de financiamento de campanha e corrupção com digitais do PT, obviamente aos chamados Mensalão e Petrolão. No Estadão, Daniel Bramati, José Roberto de Toledo e Rodrigo Burgarelli rastrearam ligações do PMDB de Michel Temer e Eduardo Cunha. Uma emenda parlamentar foi incluída por Cunha na nova lei de portos.
Ao final, o Grupo Libra, que tem disputa de mais de 500 milhões com o governo, saiu-se bem. Único beneficiário de uma nova brecha legal, registre-se, o grupo renovou por 20 anos o contrato que vem desde 98 no Porto de Santos. Em seus últimos dias no comando da Secretaria Especial de Portos, o deputado Edinho Araújo, PMDB de São Paulo, auxiliou na renovação. Edinho, afastado dos portos, foi um dos motivos dos queixumes de Temer na já histórica carta a Dilma. Mesmo candidato a vice em 2014, Temer abriu conta jurídica e 2 sócios do Libra, arrendatário no Porto de Santos, doaram R$1 milhão para a campanha. Notícia apurada é dever publicar, como fez Rubens Valente na Folha. Carlos Alexandre, vulgo Ceará, disse ter repassado 300 mil da empreiteira UTC, que teria Aécio Neves como destinatário. A denúncia do delator soa frágil, como várias outras de outros delatores. Se não tiver provas, não resistirá. Levou 6 meses para vazar e isso, pelos padrões atuais, é incomum, é estranho. Mas não é estranho, como cobram, não ter sido berrado no título principal. Estranho ou revelador tem sido denúncias muito mais frágeis do que essa e sem eventuais provas conhecidas se prestarem à política via manchete principal e ataques à reputação. A política brasileira, o sistema, a eterna crise é o que é. Só não sabe quem não tem como ou não quer saber. Ou tantos que vivem do faturar com a crise, seja como autores, arautos ou críticos. Boa noite. A seguir, na Venezuela, a oposição assume o controle do parlamento em clima tenso. E ainda aumenta a tensão entre a Arábia Saudita e o Irã. O governo saudita anunciou a suspensão de todos os voos para Teherã. O Bahrein e o Sudão também cortaram relações diplomáticas com o Irã. Tá vendo só? Aqui todo mundo é osso duro na queda. Sabe por quê? Porque eu tomo Calcitran. Eu também tomo Calcitran. Eu também tomo Calcitran há muito tempo. Calcitran combate a osteoporose e a vida é outra coisa. Você vive com mais saúde. Mas não tome um cálcio qualquer. Tome Calcitran. Com Calcitran você pode confiar no resultado. Aqui, todas nós tomamos Calcitran. Por isso, somos duros na queda. Qual Casper você é? A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. É a criança que fica animada, é uma criança que aprende coisas novas, é o idoso que lembra do seu nome. Eu tenho formação em psicologia, eu ouvia falar desse trabalho com cães e eu fui atrás. Então comecei a trabalhar com o meu cachorro em consultório particular. Para nós é muito gratificante, porque a gente vê o retorno acontecendo ali na hora. A criança fica motivada a sair do leito para vir brincar com o cachorro. Você começa a perceber que o efeito daquilo é muito grande. Meu nome é Tatiane Ishitani e sou uma personagem de São Paulo. Tá vendo só? Aqui todo mundo é osso duro na queda. Sabe por quê? Porque eu tomo Calcitran. Eu também tomo Calcitran. Eu também tomo Calcitran há muito tempo. Calcitran combate a osteoporose e a vida é outra coisa. Você vive com mais saúde. Mas não tome um cálcio qualquer. Tome Calcitran. Com Calcitran você pode confiar no resultado. Aqui, todas nós tomamos Calcitran. Por isso, somos duros na queda. No Todo Seu desta segunda tem uma entrevista imperdível com a holandesa sobrevivente do Holocausto, Nanette Blitzkonig. Tem ainda um musical com a cantora Fernanda Takai. Estou esperando você, pode vir. Todo Seu, nesta segunda, 10h30 da noite. Aumenta a tensão entre a Arábia Saudita e o Irã. O governo saudita anunciou a suspensão de todos os voos para Teherã. O Bahrein e o Sudão também cortaram relações diplomáticas com o Irã. O Bahrein seguiu a decisão da Arábia Saudita e do Sudão e ordenou que seus diplomatas deixem Teherã em 48 horas. Os Emirados Árabes Unidos anunciaram uma redução nos laços com o Irã.
A crise diplomática estourou depois que o governo sunita de Riad executou um importante clérigo muçulmano xiita e mais 3 religiosos sob a acusação de terrorismo. Nimr al-Nimr era um forte crítico da família real saudita e estava preso desde 2012. Em protesto contra a execução, manifestantes iranianos incendiaram consulados e a embaixada da Arábia Saudita em Teherã. O Irã acusou a Arábia Saudita de usar o ataque como pretexto para cortar as relações. O líder supremo do Irã, Ayatollah Khamenei, disse que a família real que governa a Arábia Saudita vai enfrentar o castigo divino. Milhares de xiitas marcharam em protestos em Bagdá e em cidades do sul do Iraque, advertindo que a execução do líder religioso vai causar ainda mais problemas para toda a região. Em aparente retaliação, 2 mesquitas muçulmanas sunitas foram atacadas no Iraque. E mais um vídeo do Estado Islâmico choca o mundo. 5 homens são executados e uma criança com sotaque britânico fala em morte aos infiéis. O primeiro-ministro britânico David Cameron diz que o vídeo é uma propaganda desesperada por causa das recentes derrotas do grupo terrorista. O vídeo foi postado em sites jihadistas. Os 5 reféns não são identificados. Um homem diz em inglês que a mensagem era para o primeiro-ministro David Cameron. Ele afirma que os reféns são espiões britânicos e ameaça invadir o Reino Unido. O vídeo também mostra uma criança com sotaque britânico dizendo que era ali que iriam matar os infiéis. No final do discurso, cada refém é executado com um tiro na cabeça. David Cameron declarou que as imagens devem ser tratadas como propaganda e refletem o desespero do grupo diante de derrotas para a coalizão internacional. A Grã-Bretanha bombardeia posições do Estado Islâmico no Iraque e na Síria. Na Venezuela, a oposição assume o controle do parlamento em clima de forte tensão. Militantes chavistas hostilizaram o deputado Henry Ramos Alupe na entrada do prédio da Assembleia Nacional. Ele foi eleito ontem como novo líder do Legislativo e defendeu a renúncia do presidente Nicolás Maduro como forma de resolver a crise política. Pela primeira vez em 17 anos, o chavismo é minoria no parlamento. E agora vamos à previsão do tempo para amanhã com Luciana Magalhães. A terça-feira será de tempo firme na maior parte das regiões paulistas. O sol aparece entre nuvens, mas não há expectativa de chuva. A temperatura não sobe muito. Apenas na região norte do estado é que são esperadas pancadas de chuva, mas elas são isoladas e devem ocorrer no final do dia. A máxima fica em 32 graus em Barretos e 30 em Franca. E na faixa leste, tempo firme, com máxima de 31 graus em São José dos Campos e de 27 em Caraguatatuba. Aqui na capital paulista, até quinta-feira, o sol aparece entre algumas nuvens e não há expectativa de chuva. As máximas não sobem muito, ficando em 28 graus amanhã e 29, tanto na quarta quanto na quinta-feira. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fique agora com Rony Von no Tudo Seu. Uma boa noite e até amanhã. O governo é responsável pela crise hídrica? Cidade Ocupada discute este tema hoje, 11h30 da noite. Assista agora Tudo Seu.